Boa tarde, alunos do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem. Avisando a vocês que a nossa aula de português hoje, a videoaula em si, ela vai ser um pouco mais curta, porque ao final desta videoaula, você vai voltar no agendamento da aula de português, vai encontrar um link, e neste link você vai abrir, né? Vai encontrar uma atividade avaliativa. Então, assistam a esta videoaula e no finalzinho dela eu estarei explicando como irá funcionar esta atividade. Bem, nós iremos concluir a correção da atividade da gramática. Vocês devem lembrar que na sala de quarta-feira nós iniciamos a atividade da gramática, mas ficaram faltando duas questões para a gente poder concluir. E aí eu deixei como tarefa de casa que vocês concluíssem essas duas questões para que na aula de hoje acompanhassem a correção. Avisei também no finalzinho da aula de quarta-feira, quando alguns já estavam saindo da nossa web conferência, web aula, que hoje teria essa atividade, certo? Então vamos lá. A gramática na página 320 agora, né? Só encontrar aqui a questão número 5. Falta a gente responder, na verdade, corrigir, porque vocês já deveriam ter respondido as questões 5 e 6. Na questão 5, diz o seguinte: identifique os termos destacados que admitem duas formas de concordância. Escreva a outra forma e justifique sua resposta. Vocês já devem saber que algumas regras de concordância nominal admitem duas formas de escrita. Isso não é tão ruim, porque caso você opte por uma das formas, né, você não vai estar cometendo nenhum erro gramatical. Vamos observar aqui quais são os itens que admitem duas respostas, ou seja, duas formas de concordância. As alternativas B e D. Vamos lá. Letra B. A segunda e a terceira aula foram suspensas por falta de energia. Qual é a palavra que admite a outra concordância? É a palavra aula. Nós podemos colocar no plural aulas. O substantivo pode ficar no singular ou no plural se estiver pós-posto, ou seja, após os numerais. Então, nós temos aí dois numerais, que é segunda e terceira, e o substantivo aula apareceu após os numerais. Então, de acordo com a regra, quando isto acontece, o substantivo pode ficar no singular ou no plural. E a letra D? Consideravam inadequadas as atitudes e os gestos dos suspeitos. O que foi colocado aí? Que inadequados, né, é a outra forma de se fazer. Qual é a justificativa? Quando anteposto aos substantivos, o adjetivo pode ficar no masculino no plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Daqui a pouquinho eu irei retomar, relembrar vocês sobre essa questão do adjetivo antes dos substantivos. Porque nós iremos ver que alguns gramáticos dizem que é facultativo, que eu posso concordar com o mais próximo ou com os dois, e já outros defendem que quando o adjetivo vier antes, eu concordo apenas com o mais próximo, certo? E depois irei falar para vocês qual é o mais recomendado. Então, na quinta questão, resposta, onde você deverá assinalar, né, identificar como item que você pode fazer mais de uma concordância, item B e item D, certo? B e D. Questão número 6. Identifique as frases em que há concordância inadequada e a corrijas. Justifique sua resposta.
Aí nós temos aí algumas opções, vamos observar quais são as alternativas. Letra A, letra C e letra D. Letra A diz o seguinte: fizemos rapidamente as malas e partimos ao 12:30. O correto é 12:30, porque o adjetivo meia refere-se ao substantivo hora, que está subtendido. Então, vejam aí que 12:30, esta palavra meia equivale a meia hora, metade de uma hora. Portanto, deve ficar no feminino. Meia, de metade, de meia hora. Na letra B, pouco fica invariável, porque neste caso aí pouco é um advérbio, né? Falaram pouco, está modificando o verbo falaram. Na letra C, enviamos as fotografias juntas com o livro. Bem, a palavra aí juntas, o correto seria junto, porque junto é um adjetivo que tem valor de advérbio. E se é advérbio, então ele é invariável, porque ele, no caso aí, junto, está modificando o verbo enviamos. Por isso que ele é invariável. Vale ressaltar que esta palavra junto, ela equivale a juntamente. Então, nós poderíamos trocar juntas por juntamente. Enviamos as fotografias juntamente com o livro. Certo? Então, a resposta é junto, porque é um adjetivo com valor de advérbio, porque está modificando o verbo enviar. E este junto equivale a juntamente. E letra D. As crianças mesmo escolheram o presente de Natal. Vejam que a palavra correta seria mesmas. As crianças mesmas escolheram o presente de Natal. Assim como diz a regra, né? Palavras como mesmo, próprio, incluso, anexo, obrigado e kit concordam com o substantivo ou pronome a que se refere. Então, mesmas aí deve ser colocado no feminino plural para concordar com as crianças, certo? Então, se fosse a criança, seria a criança mesma. No caso, as crianças mesmas. Então, lembre-se de sempre fazer a concordância com as palavras mesmo, próprio, incluso, anexo, obrigado e kit. Todas elas poderão ficar. No caso do obrigado, ela pode ficar no feminino, se no caso for falada por uma pessoa do sexo feminino, né? A palavra kit pode ficar no singular ou no plural. Eu estou kit, nós estamos kits. A palavra anexo. A carta foi anexa, as cartas foram anexas, o documento foi anexo, o documento foi incluso, a carta foi inclusa, as cartas foram inclusas, ele próprio, eles próprios, ela própria, elas próprias. Então, percebam que estas palavras irão fazer a concordância dentro do contexto onde forem colocadas. E letra E, é proibido gritar aqui. No caso, a expressão aí é proibido, porque nós podemos encontrar é proibido e é proibida. Mas o requisito para nós usarmos é proibida é a presença de um determinante, né, que é o artigo próximo ao substantivo. E no caso, nós não temos nessa frase aí um substantivo, porque gritar é verbo e aqui é advérbio de lugar. Vamos observar, então, conseguiram concluir, né? Questão 6, letra A, 12:30, letra C, junto e letra D, mesmas. Vamos agora recapitular alguns casos importantes. Só revisando aqui a regra geral, que é quando o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Veja que nós temos aí o substantivo brinquedos e tudo que está ao redor dele fazem a concordância com este substantivo. Os, que é artigo, nossos, que é pronome, dois, que é numeral, e preferidos, que é adjetivo. Todos estão no masculino plural porque fazem a concordância com o substantivo brinquedos. Concordância nominal de alguns casos especiais. Por exemplo,
A posição do adjetivo na frase que interfere na concordância. Se o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos, ele pode concordar com os dois ou com o que está mais próximo. Se o adjetivo vier antes, concorda apenas com o que está mais próximo. Lembram da questão 5, de um dos itens? Na verdade, o item D, né? Consideravam inadequadas. Vou voltar lá para vocês verem. Veja só. Que no item D nós temos consideravam inadequadas as atitudes e os gestos do suspeito. Vejam que aqui, pessoal, nós temos inadequadas, que é adjetivo, ele aparece antes de dois substantivos de gêneros diferentes. Atitudes, as atitudes e os gestos. E a gramática aí trouxe que eu poderia também colocar inadequados, concordando com os dois. Só que o que é mais recomendado, né? Qual é a recomendação que a maioria faz? É que quando o adjetivo ele vier antes dos substantivos, então você faz a concordância só com o mais próximo. Vejam que nós temos aí blusa e sapato novos e blusa e sapato novo. Nos dois primeiros casos, o adjetivo ele veio depois dos substantivos. Novos está concordando com os dois substantivos ao mesmo tempo, blusa e sapato, e novo está concordando apenas com o mais próximo, que no caso é sapato. Vejam que logo abaixo a ordem foi alterada, o adjetivo veio antes. Então, neste caso, recomenda-se que faça a concordância apenas com o mais próximo. Então, nova, concordando só com blusa, nova blusa e sapato. E novo, sapato e blusa. Novo, concordando apenas com o substantivo sapato. A mesma coisa acontece nos próximos exemplos. Tomate e alface saborosos, concordando com os dois. E tomate, alface saborosa, saborosa concordando apenas com a alface. Saboroso, tomate e alface, no caso aí saboroso, concordando apenas com a palavra tomate, que é masculino. E saborosa, concordando apenas com alface. Outras expressões que devemos sempre ficar atentos com a expressão é preciso, é necessário, é bom, é proibido. A água é necessária à saúde. Vejam que aqui nós temos o determinante, né, que é o artigo A, antes do substantivo água. E a presença desse determinante faz com que a expressão necessário fique no feminino. A água é necessária à saúde. Mas, se não houver a presença do determinante, a expressão fica no masculino. Água é necessário à saúde. Percebam que a concordância não acontece, ó. Fica a expressão no singular. Nós temos a palavra água, que todo mundo sabe que é feminino, mas a expressão continua no masculino, necessário. A entrada é proibido e entrada é proibido. Veja que, novamente, a presença do artigo a faz toda a diferença. A entrada é proibida. Pude colocar proibido no feminino, porque antes do substantivo entrada, houve a presença do artigo a. E entrada é proibido. Veja que não houve aí a presença do artigo a, portanto, proibido pode ficar no masculino. A cultura é boa, a mesma coisa. Como eu coloquei o artigo a, que é o determinante, antes da palavra cultura, então boa foi para o feminino. E cultura é bom, como não houve o determinante, então fica a expressão é bom no feminino, no masculino, por mais que a palavra cultura seja uma palavra feminina, certo? Então, se o substantivo vier acompanhado de artigo, ocorre a concordância. Se o artigo não estiver presente, os termos acima ficam invariáveis, ou seja, se eu tiver a presença do determinante, que no caso é o artigo, ocorre a concordância. Se o artigo não estiver acompanhando o substantivo, então
os termos serão invariáveis, ficarão apenas no singular masculino. No caso, é preciso, é necessário, é bom, é proibido. Vale ressaltar a importância também de outras expressões, como a expressão só, né? Lembrem aí da expressão só. Eu posso ter só e sós. Só, ele pode ficar no plural se equivaler a sozinho. Por exemplo, o aluno quer ficar só, o aluno quer ficar sozinho. Os alunos querem ficar sós, querem ficar sozinhos. Agora, quando este só não puder ser colocado no plural, é porque ele vai ser uma palavra que é invariável e que vai equivaler a somente. As crianças queriam ficar somente no parque. Então, este somente no parque é o só no singular, certo? Outra expressão que merece importância é a palavra bastante, pouco, muito. Essas palavras, por exemplo, a palavra bastante, se ela for colocada no plural, é porque ela está indicando quantidade. Por exemplo, li bastantes livros. Então, esse bastantes livros indica quantidade, certo? Então, ela pode ficar no plural. Agora, quando a palavra bastante for um advérbio, ela vai ser invariável. Então, quando eu digo assim, estou bastante triste. Este bastante aí é um advérbio de intensidade, está modificando o adjetivo triste, certo? Lembrando que a palavra anexo e incluso farão sempre a concordância. Você vai perceber que às vezes elas irão, se você tiver, por exemplo, numa oração, onde você tem um substantivo masculino e feminino com a palavra anexo, concorde com o mais próximo, certo? Com o mais próximo ou com os dois ao mesmo tempo. A mesma coisa que vale com a palavra incluso, ok? Lembre-se que a palavra menos não existe, que a palavra meio e meia existem, só que meio é advérbio, né? Estou meio cansado, é o modo como eu estou, e que meia pode indicar metade, né? Meia hora, por exemplo, meio-dia e meia, certo? Estou relembrando estes casos que mais aparecem, porque já já você irá responder a sua atividade que valerá pontos, certo? Então vamos a ela. Atenção! Após esta videoaula, você irá acessar o link na introdução da aula de português de hoje. Quando acessar o link, você vai responder as questões dentro do prazo estabelecido, ou seja, até às 15 horas. Então, você tem até às 3 horas da tarde de hoje para responder essas questões. São quantas questões? 10. Cada questão valerá meio ponto. Digamos que esta atividade será a primeira parte da primeira avaliação parcial de vocês. Então, significa dizer que a avaliação parcial 1 de vocês de português será feita em 2 etapas. Hoje é a primeira. É uma atividade avaliativa que você pode pesquisar na gramática, nos slides que eu passei na primeira vez que eu expliquei este assunto, nas atividades do módulo, certo? Consultem, mas não esqueçam de enviar no prazo estabelecido para que eu possa receber as suas respostas. É muito importante enviar dentro do prazo correto. Então, terminando esta videoaula, não perca tempo. Acesse o link e inicie a sua atividade, certo? Então, conto com a participação de todos. Qualquer coisa, me procure, estou à disposição. Não conseguiu acessar, não teve acesso, me procure, me comunique para que a gente possa resolver da melhor forma possível. Mais uma vez eu ressalto que a videoaula foi um pouco mais curta, para que você tenha um pouco mais de tempo para responder as questões dentro do prazo. Então, conto com todo mundo para fazer a atividade agora. Boa sorte!